Olha, tá todo mundo já na vibração da Copa do Mundo do Mundial, que acontece no Catar. E a seleção brasileira, ao longo desses anos, dessas décadas, de 1930 para cá, tem feito história com grandes seleções, com belíssimos uniformes, com 5 títulos mundiais já conquistados ao longo desses últimos anos. Vamos conhecer um pouco mais as informações das nossas seleções. Seleção brasileira estreou no Uruguai em 1930, em 6º lugar. Uniforme branco, hein, gente? Olha só como era o uniforme do Brasil nos anos... Aliás, o uniforme vermelho nos primeiros jogos. Depois, Itália, em 1934, a seleção brasileira ficou em 14º lugar. Não era essas coisas ainda a nossa seleção, né? Mas depois, as coisas foram melhorando. Depois da Itália de 34, veio a França em 38. A seleção brasileira conseguiu a 3ª melhor posição. E houve uma pausa muito grande, de 38 até 1950, por causa da guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil, em 50, chegou à grande final no Maracanã e perdeu. Gol de Gígia, que aparece nessa foto aqui, ó, comemorando o gol. O Brasil perdeu por 2-1 no Maraca, lotadíssimo, vice-campeão mundial. Na Suíça, em 54, um 6º lugar modesto. Mas eis que vem a seleção de 1958, com o Rei Pelé, ainda jovem, vestindo azul na grande final. A estreia do uniforme azul da seleção brasileira foi com o título mundial de 1958, campeã em cima da Suécia, 5-2, vitória da seleção brasileira. Em 62, no Chile, o bicampeonato, com Garrincha e o Pelé, que se machucou, mas jogou alguns jogos, e o Zagallo também, jogando pela nossa seleção. O Brasil conquistou o seu 2º título mundial. Em 66, um vexame, eliminado na primeira fase, 11º lugar, Pelé machucado. O Brasil não foi bem, mas pelo menos já tinha alguns nomes, como, por exemplo, o Gerson, né? O Zagallo, que jogava ainda na seleção e viria a ser o treinador dessa seleção aqui. A melhor entre todas. Cadê? A próxima. É a próxima. A de 1970. Aí, ó. A melhor seleção do Brasil que já existiu em Copas, pelo menos eu acho. Tá, o Edvan está concordando. Então, vamos lá. Carlos Alberto, Brito, Piazza, Félix Papel, goleiro, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Pelé, Everaldo, Paulo César Caju, que jogou a final, mas não era titular. E temos ainda a seleção de 1974, uma ótima seleção, mas que não chegou lá. A estreia como titular do goleiro Leão, depois de ter jogado a Copa de 1970. Leão ainda jogaria outras 2 Copas do Mundo. A de 78, onde o Brasil foi eliminado pela equipe da Holanda, o carrossel holandês, foi 78, não, 78 na Argentina, foi Holanda também. Então, olha só, 1978, campeão moral, seleção brasileira, que tinha Roberto Dinamite, conseguiu ser eliminada invicta. Em 1982, aquela que para muitos é a melhor seleção do Brasil. A mim não, mas essa de 1982, Elivaldo Barbosa, está chorando ali, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, pode vir, Elivaldo. Pode vir, Elivaldo, está no microfone, Elivaldo? 1982, Valdir Pérez, Leandro, Edinho, Falcão, Júnior, Sócrates, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa, Zico. Essa seleção tinha que ganhar a Copa do Mundo, mas não ganhou. Tragédia de Sarriá. A seleção perdeu para a Itália de Paulo Rossi em 1982 e foi eliminada. A Itália foi campeã naquele ano com um time lendário também, um time importante, mas essa seleção era maravilhosa. Elivaldo, o que é que você estava fazendo, Elivaldo, quando o Brasil tropeçou na tragédia de Sarriá em 1982? Um jogo fácil, a Itália não foi bem. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Você que nos acompanha. A Itália que quase não passava da fase de grupo, foi ali tropeçando, mas tinha Paulo Rossi, né? Aí a nossa zaga aqui, Luizinho, um zagueiro clássico do Atlético Mineiro, inclusive, e o Oscar. Bateram cabeça, uma falha do Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. E ele foi lá e pá. Mas era um timaço. Aqui o Falcão, esse aqui, o grande injustiçado, merecia uma Copa. Zico. Aqui é Éder Aleixo. Éder Aleixo. Serginho Chulapa não merecia estar nesse time, hein? Aqui tinha 2, ele e o Valdir Pérez. Também, porque, não, vamos lá pra Copa. Ele botou ele lá no... Enfim, perdemos. Em 86, eu achei que o Tele em 86, Elivaldo, ia fazer a gente vencer. Olha, Carlão, goleiro na época da Ponte Preta, Corinthians, Atlético Mineiro. Branco, já deu entrevista aqui pra gente. Alemão. O Júnior já maduro, né? Maduro, já cabelos brancos aparecendo. Careca, grande atacante do futebol brasileiro. Alemão aí do lado do Careca.
O Zico poderia, estava nessa seleção, mas infelizmente não ganhou. O Brasil perdeu em 86. Estava lá, perdeu o pênalti até naquela. Verdade. O goleiro da França, o Bex, acabou fazendo a defesa do pênalti do Zico no tempo regulamentar. Depois foi Sócrates quem perdeu na decisão. Em 1990, Brasil estava indo bem. Fez um ótimo jogo contra a Argentina, de Diego Armando Maradona. Estava tudo certo, meus amigos. Nós íamos ganhar aquele jogo. Éramos melhores naquele momento. Time que tinha Tafarel, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Moser, grande zagueiro, Jorginho, grande lateral direito do Flamengo, Branco, Miller, alemão, Careca. Aqui no Luiz Carlos Vinck, aqui eu não vou reconhecer esse aqui, eu não conheço. É o Dunga, rapaz. É o Dunga. E aqui eu acho que é o jogador que jogou no Botafogo, Elivaldo Barbosa, vai lembrar. Valdo. A seleção era boa, mas perdeu também. Perdeu. Em 94, a redenção. 24 anos depois, a seleção de Parreira e Zagallo conquistou o título mundial nos pênaltis em cima da Itália. Tafarel, Jorginho, Mauro Galvão, Mauro Silva, Aldair, Márcio Santos, Branco, Mazinho, Romário, Dunga, Bebeto e Zinho. Essa seleção ganhou o Mundial de 1994. Para em 1998, tentar mais uma vez chegar à final. Chegou à final, perdeu para a França por 3-0 naquele jogo lendário em que Ronaldinho, infelizmente, teve a convulsão. Não era a melhor seleção, não, longe de ser, mas era uma boa seleção. Dunga já mais maduro, Bebeto mais maduro, não era o mesmo time. Em 2002, a seleção brasileira dos sonhos, com Felipão, chegou ao título mundial. E olha, meus amigos, olha lá, 2002, aí essa seleção, meu caro Elivaldo. Elivaldo, eu só queria esses 3 goleiros no meu time. Marcão, Dida e Rogério Ceni. Olha lá os 3 goleiros. Marcão titular, né? Foi o São Marcos aí, que salvou a gente contra... Qual foi aquele jogo que salvou? Contra a Bélgica. A Bélgica de Wilmots. O Brasil venceu por 2-0, mas foi o Marcão salvando, né? Não fosse ele, estávamos... E a revelação da Copa que foi o Kleberson. Você lembra que ele entrou no decorrer da Copa, acabou jogando um futebol belíssimo e levando o Brasil àquela conquista fabulosa, daquela final contra a Alemanha, que o Ronaldo Fenômeno fez o Oliver Kahn ficar olhando para a bola. Até hoje está segurando as penas daquele frango Oliver Kahn. Ó, Gilberto Silva e Kleberson, no meio campo do Brasil ali para conter o avanço dos adversários. O Edmilson teve um problema físico, acabou não concluindo os jogos, né? Esse aqui, o Edmilson. É o Edmilson. Aí tem o Lúcio que está do lado dele, deu aquele gol pro Michael Owen, quase mata ele. E aí, o Vampeta, que não jogou nada na Copa, mas desceu a rampa bêbado, né, da esplanada ali. Na esplanada, do Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, desceu a rampa. Semi-embriagado ali, desceu a rampa. Em 2006, Elivaldo, Quarteto Mágico, né? Não conseguiu, Quadrado Mágico, melhor dizendo. Quadrado Mágico, não conseguiu levar a Copa. Mas, cara, Adriano Imperador, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno mereciam, hein? Mereciam a melhor sorte da Alemanha, né? Então, aí, infelizmente, eu pelo menos esperava que o Brasil, essa Copa era tranquilo. De novo, era para ser a Copa desse aqui, ó. Do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho. É verdade. Mas ele não foi bem naquela Copa, impressionante. Não foi bem na Copa, era o melhor jogador do mundo. Em 2006, o Brasil foi eliminado de novo pela França. Terceira vez que o Brasil esbarra na França em Copas do Mundo foi em 2006, porque teve 86, 2006 e 98. Em 2010, África culpa do do Sul. Felipe Melo, hein? Essa Copa era para ser nossa também. Eu diria que culpa do Felipe Melo e desse cidadão aqui também. Júlio César também? Achei que aqueles 2 gols da Holanda, aquele quarta de final com a Holanda, ali o Júlio César falhou. Cabeçada do Snyder. As duas foram lances rigorosamente iguais. Eu isentaria o Júlio César, mas o Felipe Melo é aquele. Não, o Felipe Melo é o de hoje, né? Aquele que está no Fluminense. Aquele mesmo. Não tinha condição. Não melhorou nada, né? Nada. 2010, 2014, a seleção do 7-1.
Essa o Elivaldo viu jogar em Fortaleza. Essa Fortaleza, nas quartas de final contra a Colômbia. Ganhou de 2-0, gol desse aqui, Davi Luiz e do Thiago Silva. Thiago Silva, os dois zagueiros, né? Fizeram gols naquele jogo. Exatamente. Mas essa seleção vai ficar eternamente marcada pelo 7. Tínhamos aqui o lateral esquerdo extremamente irresponsável do ponto de vista da marcação. Ele atacava mais do que defendia, não fazia nada, deixava lá um buraco. Então foi fácil entrar na defesa do Brasil. Inclusive aquele 7-1 teve muito a participação dele. E o Dani Alves também, né, tá aí. Mas o Dani Alves é bem bom, medalha de ouro nas Olimpíadas. 2018, seleção brasileira, uma seleção de razoável para boa. Elivaldo Barbosa conseguiu chegar às quartas de final contra a Bélgica, perdeu por 2-1. Nesse time, Elivaldo Barbosa, quem estava resolvendo a parada era o Renato Augusto, para você ter uma transição, ideia. Né? Transição. Parecia assim uma transição de geração, né? Você percebe que desse time aí, há 4 anos, não tem mais quem está na seleção atual aí. Só o Alisson, Beck, Casemiro. Paulinho não está mais, Thiago Silva ainda vai. O William não está mais. Fernandinho não está mais, Miranda não está mais, Dani Alves não está mais, o William é muito pouca gente. Talvez só o Gabriel de Jesus, o Coutinho. E se for, vai ficar no banco. E o Thiago Silva, que se tiver também é um problema, né? É um problema. O Tite é responsável. Mas está muito melhor. A seleção está muito melhor, não tem nem dúvida. Muito melhor do que essa de 2018. Tem o Paquetá, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. É outra seleção, com outra cara, com outro jeito. E o Neymar, se quiser ir, vai. Tem o Pedro. Pedrão vai. Everton Ribeiro. Atenção, Everton Ribeiro, da Nação Rubro-Negra. Tem jogador do Flamengo na seleção esse ano, hein? E olha, gente, no Jornal do Piauí da próxima segunda-feira, vamos conhecer ao vivo a lista dos 26 convocados do técnico Tite, contando com a avaliação de nossos especialistas aqui no quadro Cidade Verde e Amarela. Então, se preparem, vai ser dia de convocação e nós vamos trazer aqui no Jornal do Piauí. Dia importante, dia histórico. Quer participar, Elivaldo? Será um prazer. Está convocado. Estava conversando agora há pouco ali nos bastidores com a Lídia Brito, que também é uma especialista no futebol. Ela falando que a Copa mais marcante para ela foi a de 2014 aqui no Brasil. Foi, Lídia? Porque esperava que o Brasil fosse ganhar. Ela está escalando de cabeça ali os jogadores, realmente. Sabe tudo, Tá. Eu falando para ela que a Copa que mais me marcou foi a de 94, porque estávamos vivendo um jejum de 24 anos. Então, presenciar, foi uma Copa que de fato, a gente viu todos os detalhes. A última que eu vi era muito criança ainda, de 70, não lembrava quase nada, né? A Lídia está falando de 2002, que foi marcante para ela, mas também muito criança. Muito criança, ela era... Muito bem. Ela confundiu o Brasil com a Suécia. Olha, vai ter... Qual foi a Copa que mais marcou você? Nas redes sociais, segunda-feira, @TV Cidade Verde no Instagram, tá bom? A Copa que mais marcou você, a sua Copa do Mundo, favorita. Você pode responder na nossa enquete, @TV Cidade Verde. Elivaldo Barbosa, daqui a pouco de volta, trazendo informações aqui no nosso Jornal do Piauí.